respondeo, fidelis tibi maneo, bella priorum cara patria, nunc et semper florens gloria. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, senhoras e senhores, que estão ouvindo mais um podcast do Delphos Club, o Delphos Cast. E essa noite a gente vai debater a peça Antônio e Cleópatra, também de Shakespeare, que é uma continuação do nosso último podcast, de certa forma, né, sobre a peça Júlio César. E é interessante a gente notar a continuação do contexto histórico que vem da peça anterior. Como a gente sabe, Júlio César morreu, né? E com isso se forma algo que é o segundo triunvirato, formado por Marco Antônio, que também estava na outra peça, Otávio César, que é o filho adotivo de César, né? E Lépido. Esses três formam o segundo triunvirato e com isso dividem o mundo e o Império Romano em três. Assim, para o principal contexto da peça, a gente precisa entender que Antônio foi para o Egito, onde ele começa um relacionamento com Cleópatra, o que vai gerar toda a problemática e toda a questão dessa peça. Se você quer entender um pouco mais sobre a questão histórica de Roma, eu aconselho que você escute o nosso primeiro podcast e não se esqueça de seguir a gente no Instagram. A gente também está postando no Spotify, além daqui no YouTube. E aproveite também para curtir, se inscrever, ativar o sininho e tudo isso. Mas primeiro, queria dar uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Cleison. Tudo bom, Maurício? Trocando os nomes aí, boa noite. Tudo bem? Pois é. E aí, Wesley, tudo bem? Tudo tranquilo. Ótimo. Samara de Oliveira, do blog Discurso Sem Método. Dessa vez a gente vai conseguir conversar melhor, né, Samara? Espero que sim. Boa noite. Boa noite. E como da última vez, a gente tem que começar isso aqui com a oração, né? Então, vamos fazer uma oração para que tudo saia bem, para que nossas palavras sejam guiadas pelo Espírito Santo, para que tudo isso corra para o nosso desenvolvimento não só intelectual, mas moral, espiritual e tudo mais. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos nossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, começando aqui, Samara, você pode fazer uma introdução da obra para a gente? Sim, então eu vou fazer um resumo geral da obra e depois falar um pouco de alguns aspectos técnicos. Essa obra se passa no século I a.C., como já foi dito, né? E o cenário é ali a queda do Império Egípcio, a ascensão de Otávio César, e os personagens principais são Cleópatra e Marco Antônio, especialmente Marco Antônio. Está havendo uma crise ali no triunvirato porque está passando mais tempo no Egito do que em Roma, está negligenciando os problemas políticos, e a peça então mostra a decadência de Antônio, e uma tragédia é caracterizada justamente pela queda de um nobre. Tem ali um conflito especialmente entre Antônio e Otávio, e Lépido, para mediar esse conflito, vai sugerir que Antônio se case com Otávia, a irmã de Otávio, e isso então acontece. Mas mesmo assim ele volta para Cleópatra, e ela era uma imperatriz que já estava desagradando Roma há muito tempo, porque ela tinha tido um caso já com Júlio César, tinha um filho com ele. Então ela tinha esse histórico de ser uma amante, de trair até matar um marido, se não me engano foi Ptolomeu XIV, que era até irmão dela, né? Ela é uma personagem muito dramática e ela é sempre vista como uma feiticeira ou uma prostituta. Então Shakespeare ele vai jogar um pouco com essa questão de se a peça é política ou se é um romance. Jonathan Bate, em How the Classics Made Shakespeare, ele vai falar que Marco Antônio é um Enéas reverso, porque ele, enquanto Enéas deixou Dido porque tinha a missão de fundar o que viria a ser o Império Romano, Marco Antônio bota tudo a perder por causa do amor, para ficar com Cleópatra. Então, a questão do aspecto técnico, um pouco sobre como a obra foi recebida, o que ela significou na época.
ela foi publicada em 1608, algumas fontes dizem 1607, logo após 3 peças de imenso sucesso de Shakespeare, que foi Otelo, Rei Lear e Macbeth. Então ele estava no auge. E é uma obra da maturidade artística de Shakespeare. Ela mostra muito sobre isso. É uma das últimas, inclusive, é a 30ª peça. No total, Shakespeare escreveu de 36 a 39, depende aí das fontes. No geral, oficialmente se tem como 37 peças. E quando eu estava pesquisando um pouco sobre essa peça, eu vi algumas pessoas falando que é uma peça histórica. Mas só para esclarecer um pouco sobre isso, não é. A divisão clássica nos fólios é tragédias e comédias, que seguem aquele estilo clássico da poética aristotélica, e as peças históricas, ou ciclo histórico, ou Saga dos Reis, se referem apenas àquelas que trazem como tema os reis ingleses, que nem sempre elas se encaixam no conceito de tragédia clássico. Tem também uma divisão mais contemporânea, que é das peças romanescas, como A Tempestade, porque elas também não se encaixam ali no conceito clássico de tragédia e comédia. Então, Antônio e Cleópatra é uma tragédia histórica, no caso. Essa peça também faz parte do chamado ciclo romano de Shakespeare. Como já falamos, ele escreveu Júlio César, que é de 1599, cerca de 8 anos antes de Antônio e Cleópatra, foi de grande sucesso também. Logo após Antônio e Cleópatra, ele escreve Coriolano, e bastante tempo antes ele escreveu um poema chamado Estupro de Lucrécia, que é de 1594, faz parte desse ciclo romano. Essa peça foi baseada em Vidas Paralelas, de Plutarco. E o que a gente nota na construção da peça é que há um exagero muito grande de Shakespeare. Ele coloca muitas cenas, tem atos, se não me engano, o ato 3 e o ato 4 tem mais de 10 cenas. Ele coloca muito mais personagens do que era tradicional nas próprias peças dele, e ele já costumava ultrapassar um pouco a tragédia clássica, que era bem mais enxuta em relação a isso. Então, a gente vê que em Antônio e Cleópatra, ele está querendo mostrar de modo extraordinário o seu potencial artístico, né? São cenários extravagantes, figurinos extravagantes, por se tratar ali do Egito e tal. Então, foi uma coisa que chamou bastante a atenção. No livro Shakespeare, o gênio original, de Pedro Sansa, que inclusive é brasileiro, ele vai tratar justamente sobre isso, como é que Shakespeare ele não imitava os clássicos, ele retinha um aprendizado ali dos clássicos, mas ele mostrava uma originalidade com excelência. No caso, ele era lapidado pelas regras da estética clássica, mas não se deixava engessar nisso. Ele diz que Shakespeare afirma a modernidade sem renegar a antiguidade. E Antônio e Cleópatra, não só pelo tema, o momento em que se passa, mas pela sua própria construção artística, é uma peça que demonstra muito esse gênio original de Shakespeare. É bem por aí mesmo. É interessante também notar que a sua comparação com Enéas, só para quem não sabe, Enéas foi que fugiu de Troia, né, durante a sua destruição para fundar Roma, né? Só um ponto para fixar. Uma coisa interessante que eu notei é que a personagem Marco Antônio, ela aparentemente foi muito modificada de Júlio César para Antônio e Cleópatra, talvez por ter mais protagonismo, mas a gente vê um Marco Antônio que tá aparentemente refém de tudo aquilo, refém daquele novo sentimento, aquela nova paixão que surgiu dele, né? E é algo interessante ver que ele modificou bastante. Alguém mais notou esse ponto da modificação do personagem Marco Antônio? Exatamente, eu acho que o objetivo era justamente mostrar essa decadência, então contrastou com aquele personagem mais forte ali de Júlio César, mostrando ele no final da vida de uma forma bem caída. Aquela personagem mítica de César, né? Aquela ideia de César como um semideus e tudo mais, fala de si em terceira pessoa. Enquanto Antônio parece muito mais humano, muito mais falho quando vai se aproximando da sua decadência máxima, né? Isso é bem interessante notar. Agora, outro ponto que você falou que eu achei interessante é a questão da grandiosidade, né? A peça não é só grandiosa nesse contexto de figurinos e tudo mais, mas em falas, né? A peça eu acho que é uma das mais grandiosas de Shakespeare nesse sentido, porque ele vive se referindo às estrelas e os céus e coisas desse tipo, e sem contar a inúmera quantidade não só de personagens, mas de cenários que ele usa. Ele usa quase todo o Império Romano nessa peça como para demonstrar a grandiosidade daquilo, né? É muito interessante esse ponto. Ô Maurício, você tinha algum comentário para fazer anteriormente? Sim, eu tava... Foi que deu um probleminha aqui, mas eu ia falar assim,
sobre a degradação mesmo do Marco Antônio, né? Ele se deixa levar pela Cleópatra e, inclusive no início, né, nas primeiras cenas e atos da peça, se observa muitos comentários acerca da degradação moral dele. Ele se deixa muito se levar pelo ócio, né, e pela volúpia. Ele fica muito entregue a Cleópatra ali e aos prazeres, né? Enquanto em Roma tá pegando fogo, a esposa dele tá ali cuidando dos negócios dele, né? E era basicamente isso, essa mudança, né, da Júlio César para essa peça agora. Sim, sim, sim. Inclusive, a gente tem uma coisa interessante nessa questão, é que a esposa dele, na verdade, se revolta contra Otávio, né? A gente tem uma prefiguração de Otávio como esse futuro César desde o início, né? Otávio é sempre visto, a não ser quando ele começa a realmente se apresentar, é sempre visto como uma grandiosidade meio distante, né? Tipo, não, Otávio perdoará, Otávio isso, Otávio aquilo. É interessante ver a gente mesclando essa personalidade com a de César, né? Até porque César acabou com outro triunvirato e a gente sabe que Otávio vai acabar com esse. Então é interessante a gente ver esse eco de César no seu filho adotivo, né? Que viria a ser o primeiro imperador de fato de Roma. Wesley, você chegou a ler essa peça e aí, dentro desse contexto, assim, quais diferenças você conseguiu notar da ideia de Júlio César com a comparação com a peça Marco Antônio e Cleópatra? Eu li ela toda, agora eu li correndo, eu não dei uma pesquisada muito a fundo também. Então nessa daqui eu vou ficar mais com ouvinte e contribuinte esporádico. Que nem a gente gostaria de ser com os impostos, né? Contribuinte esporádico, mas não dá. Não, mas é uma ideia assim, eu acho que a gente conversou sobre a frieza de Shakespeare em Júlio César, e aqui parece que ele ruma pelo contrário, né? Júlio César é um exemplo de uma peça que tem uma frieza shakespeariana, né? Uma ideia romana de frieza, e nessa, por outro lado, ele gosta de trabalhar os extremos, né? Como a Samara falou, Cleópatra é uma personagem que parece uma megera da Globo, é um negócio assim extremamente exagerado, ela é exagerada, é dramática, sabe? E é interessante esse ponto, né? A gente viu, acho que é uma das personagens mais exageradas nesse ponto de Shakespeare. Hamlet. Pois é, e quando o Antônio ele começa a agir desse modo também, fica com raiva, o pessoal já vê, não, ele vai perder, ele tá exagerado demais, tem raiva e tudo. Pois é, tem isso também. O personagem se torna dramático, né, de uma forma muito exagerada, que não é o Antônio que a gente viu na outra peça. O outro Antônio chegava a ser maquiavélico, de certo ponto, né? Ele, não, porque Bruto é muito honrado. E acabava ferrando Bruto nesse discurso, né? E a gente vê essa modificação. A gente sabe que Shakespeare nunca foi muito bonzinho com as mulheres nas peças, né? Mas talvez acho que em Cleópatra ele bota muito mais isso. Essa questão da mulher como algo que pode ser extremamente negativo. Dentro dessa ideia, né, a gente consegue imaginar as personagens femininas de Shakespeare, mas eu acho que nenhuma se iguala a Cleópatra nesse sentido, é esquisito, né? E acho que um dos pontos interessantes a gente notar é que, apesar disso, ela talvez seja uma das personagens mais ativas de Shakespeare, principalmente nas peças históricas ou tragédias, né? E uma questão interessante é que a gente sempre debateu a ideia de que uma tragédia tem uma associação de certa forma, com o paranormal. Diga-se assim, por exemplo, espíritos que aparecem e coisas desse tipo, e com a impossibilidade de se fugir do destino, né? Mas, nessa peça, como é que se trabalha essa ideia da impossibilidade de fugir do destino? Assim, na minha opinião, eu não vejo que se trata tanto de destino em Antônio e Cleópatra. Eu vejo mais como um embate entre querer e dever, uma coisa mais voltada para o ser humano mesmo, não tanto envolvendo o destino, deuses ou algo do tipo. Pelo menos foi a minha interpretação. Eu também não vejo muito destino assim em Shakespeare. Tem até aquele post que a gente fez que compara Macbeth com o Édipo. E a principal diferença de Shakespeare com essa tradição clássica que ele tem é justamente isso, que ele coloca muito mais o livre-arbítrio do que a influência do destino. Se bem que nessa peça, desde o começo, aparece os adivinhos, o pessoal falando que Antônio, perto de César, ele era pequeno,
E ao longo da peça a gente vai notando isso, né? Como ele não conseguiria vencer César. Pois é, era o que eu ia falar, a questão dos adivinhos, né? Que é uma coisa que retorna sempre, né? Assim como teve os idos de março, tem um adivinho, apesar que é um adivinho meio errante normalmente, né? Um cara que diz, olha, é melhor você não voltar, porque vai dar errado e tal, mas nunca diz exatamente o que vai acontecer, como a maioria dos adivinhos. Mas eu acho interessante que tem um que é bem direto, diz, olha, em toda questão de sorte, em todo jogo, você vai perder para Otávio. Ele diz claramente para Marco Antônio. E Marco Antônio diz, nossa, que eu boto um galo de briga para lutar com ele. Inclusive, Marco Antônio acho que é um dos personagens que é a favor da rinha de galo legal, né? Ele diz que bota o galo para brigar com o galo de Otávio e perde e tal. Em tudo ele perde. Mas é interessante ver que não parece realmente uma questão de destino. Parece ser uma questão que ele está preso nesse ciclo de paixão que ele obteve por Cleópatra. E isso cegou ele totalmente. Ele tem Isso um exército... Isso parece com livre-arbítrio, porque ele não vai perder para César porque é o destino dele perder, mas pelo modo que ele está agindo, pela influência que ele está tendo e tal. Exatamente, tem essa questão. A influência dele é muito mais... Eu acho que talvez por ser uma peça da maturidade de Shakespeare, como já tinha sido dito, talvez ele tenha se voltado ainda mais para uma diferenciação dos temas pagãos clássicos, né? Dos temas clássicos do teatro grego. Porque se fosse realmente uma peça totalmente grega, a gente veria, por exemplo, menos personagens, né? Teria um corifeu, que representaria 90% dos personagens que aparecem, e teríamos algo como uma profecia que impediria que isso acontecesse, tal. Mas não, a gente vê que o Marco Antônio é escravo das suas escolhas, é escravo das suas opções. Ele não tem muito o que fazer. Ele se apaixonou e cegou por isso. E eu acho muito interessante essa modificação do teatro grego. Eu acho que nessa peça a gente vê muito bem essa guinada, né, entre o que é o teatro shakespeariano e o teatro grego, mais do que em qualquer outra que debatemos antes. Mas será que Shakespeare não tem alguma herança do Corifeu nele? Algo que lembre o Corifeu? Para você que não sabe o que é Corifeu é uma espécie de personagem, né, no teatro grego clássico, que na verdade é um conjunto de pessoas, pode ser o povo, normalmente é representado pelo povo, a voz do povo, que fala algo em nome do autor, né? Falando algo em nome do autor da peça. Normalmente, nem sempre o corifeu está certo, mas o corifeu, em geral, fala a voz da razão, fala a voz do povo, né? Se o povo erra também, o corifeu também erra muitas vezes. Mas é interessante notar esse recurso no teatro grego. E voltando para Shakespeare, eu acho que sim, né? Eu acho que Shakespeare, como a gente já tinha comentado na outra peça, ele gosta de usar personagens de baixo calão, assim, de baixo calão não, mas de baixo escalão social, né? Personagens que, por exemplo, o bobo da corte, que aparece em uma das últimas cenas para envenenar Cleópatra, ele parece muito com esses personagens que Shakespeare usa, né? O cara que remendava sapato no início de Júlio César, com o coveiro em Hamlet, né? Tem esses personagens que parecem presos numa loucura, mas dizem umas verdades. E eu acho que Shakespeare gosta de usar esses personagens assim, né? Vocês notaram essa questão nesses personagens mais, como eu posso dizer, que tem cargos mais pobres, né? A figura do bobo da corte é muito forte, né? E ele utiliza não é um bobo da corte, é uma espécie de comediante, de cômico, que ele usa para falar em nome, sabe, do absurdo, né? O cara fala como, olha, tem esse verme aí, dizem que é bom, mas ó, ele mata e tal. E é muito interessante como ele usa isso. Acho que a maior herança de corifeu que ele usa é essa voz que ele dá nesses personagens assim. O que você acha? Eu acho que é um tema realmente muito caro a Shakespeare, de colocar essas pessoas de classes menores como no mesmo nível dos mais nobres. É um tema que ele fala em várias peças sobre como na morte todos se igualam. A gente viu isso em Júlio César, né? Quando falam ali que César também adoece, como qualquer um e tal, isso aparece em várias partes da peça. Ricardo II tem um monólogo enorme, muito lindo, sobre essa questão da vaidade dos reis e tal. Então ele sempre gosta tanto de falar sobre essas coisas, quanto usar esses personagens, que mesmo sendo secundários, têm participações até significativas ali. É verdade. Dentro desse contexto, voltando para a questão da escolha humana, do livre-arbítrio,
né? A gente tem um personagem que eu achei crucial assim para ver essa questão bem forte, que é o Enobarbus, né? O Enobarbus é uma espécie de servo ali do Marco Antônio, e ele o trai assim no final, nos últimos minutos da guerra, ele o trai, e Marco Antônio diz: olha, manda o ouro dele para ele, eu não quero o mal dele, e ele fica extremamente mal. E a gente vê essa questão do livre-arbítrio muito forte. Ele fez uma escolha e depois de trair, ele ainda assim se arrepende. É um personagem que é extremamente cinzento, né? Você não consegue saber qual o bem e o mal dele. Todo mundo é muito cinzento, né? Tirando a Cleópatra, que é tão histriônica que você... Poxa, essa mulher não bate bem na cabeça. Mas ele é um personagem muito interessante para a gente ver essa ideia da dubiedade de novo, né? Do personagem ser muito dúbio. Todos são muito dúbios, mas ele que trai e se arrepende já estando tudo bem, é muito interessante, né? É muito interessante ver esse ponto. E tem um perdão também, né? Que ele foi perdoado, daí ele se arrependeu também. Assim como César perdoa também Antônio e tal. Eu acho que em relação a essa questão dos personagens serem cinzentos, dúbios, né? No qual você nem sempre pode diagnosticar como sendo mal ou bom, o Shakespeare traz essa discussão justamente da complexidade da natureza humana, né? Porque nós temos justamente essa... no cristianismo a gente separa isso, né? Em relação a... Independente da doutrina, que o ser humano ele foi criado bom, né, por Deus, mas que ao pecar, né, o pecado corrompeu a natureza humana. E aí você fica sempre nessa luta de querer tentar ser bom, ser moral, mas você tem inclinações para o mal também, para as coisas perversas. E aí o ser humano é essa complexidade, é esse jogo, é essa dubiedade de fato. A gente não é nem mal nem bom, a gente está ali no meio e existe o céu, o inferno, né? Existem as escolhas, existe toda essa complexidade da vida. E eu acho que o Shakespeare trabalha muito essa questão da natureza humana. No qual a gente não pode olhar para uma pessoa e por uma atitude, por algo que ela falou, a gente isolar aquela pessoa naquele momento específico e dizer, essa pessoa é má por isso. Né? Porque enquanto nós estivermos vivos, inclusive, a gente pode mudar o jogo. Né? E eu acho que essa questão do livre-arbítrio traz justamente essa discussão, né? Eu posso fazer coisas erradas durante a minha vida toda, mas eu posso, enquanto eu estiver vivo, tentar reverter isso e tentar buscar um outro caminho. Então o ser humano é isso, a vida é isso, né? Eu acho que ele traz essa discussão também. Isso me lembrou de Pedro, quando ele traz Jesus, aí depois ele se arrepende. O negócio, quando o galo vai cantar 3 vezes e tal, isso aí. Isso me lembrou muito do cara Sim, a gente traindo. poderia, naquele momento ali lendo, né, a gente poderia dizer, não, a Pedro aí vai ser condenado, né? Traiu Cristo no momento, no ato final ali da morte, da crucificação, mas não. Ele reverteu aquilo e Cristo deu a chance de reverter. Isso foi quando as coisas começaram a apertar, né? Então, aqui foi a mesma coisa. Quando as coisas começaram a apertar, ele mudou de lado. Aí depois ele se arrependeu. E vendo também que Antônio não ficou irado com ele, mas ele perdoou também. E outra coisa, isso aí também me lembra muito uma homilia que eu tinha ouvido do padre Paulo Ricardo ele falando, que as pessoas têm a ideia errada de achar que para a gente ir para o céu, a gente só precisa não fazer nada. Então, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada de errado, então eu vou para o céu. Que é algo totalmente errado, é uma mentira. Porque a gente nasce com esse pecado, a gente nasce condenado, a gente tem que se livrar do pecado. Então, é justamente o contrário. Para a gente ir para o céu, a gente tem que agir violentamente. É algo que eu me lembrei também de Chesterton, quando ele coloca a diferença entre o pecador e o paciente. O paciente está no passivo, enquanto o pecador está no ativo. Para um paciente ele se livrar de uma doença, ele só precisa ficar deitado, se curando lá. E para um pecador se livrar do pecado, ele precisa agir violentamente. Então ele precisa se confessar, ele precisa fazer penitência e tal. É a mesma coisa aqui. Para você se salvar, você precisa agir violentamente. Você precisa se livrar do pecado e não fazer nada, ser o paciente.
Só para complementar, eu acho que um comentário interessante seria dizer que a nossa vida é um eterno plot twist, né? A gente está sempre, enquanto a morte não vier, a gente está sempre nessa destinado às ocasiões que a vida traz, né? Então a gente pode tomar diversas decisões. A gente sempre vai ter múltiplas decisões para tomar na vida, escolhas. Então sempre vai haver uma reviravolta. Então, enquanto a morte não vier, nada está decidido, né? Então a vida é essa complexidade, a natureza humana, né? Eu acho que Shakespeare ele traz isso dentro da sua peça, uma coisa que eu observei, velho. Pois é, isso é extremamente ocidental, extremamente cristão. Até o Chesterton ele fala isso, que o romantismo ele é essencialmente cristão, porque a gente nunca sabe qual vai ser o final do personagem, o final do herói. O herói ele pode ser morto no final, assim como ele pode ser salvo, e tudo depende do final. Então não adianta se ele passar a obra toda de uma maneira e no final ele pode ser morto, no final ele pode ser salvo. E a gente fica nessa expectativa de saber o que é que vai acontecer, porque pode ser qualquer coisa. Isso é extremamente cristão. Por isso que a gente tem que vigiar, diferente das igrejas orientais, que elas são voltadas para si. Então eles dormem, eles fecham os olhos, enquanto o cristão ele tem que ficar com o olho aberto, porque ele precisa vigiar, ele precisa estar sempre atento. É interessante notar esse ponto, né? Dentro desse contexto, né, a gente vê uma grande influência do Shakespeare em toda a literatura inglesa, né? O Dickens, por exemplo, ele tem histórias cômicas assim, mas ele tem uns traços de genialidade nesses pontos que são muito interessantes, né? De colocar um certo exagero nas peças. Certo não, os personagens de Dickens são totalmente exagerados e você vê uma influência do próprio Shakespeare, né? E muitos outros autores ingleses. O próprio Tolkien, né? A ideia de que você não sabe ao final o que vai acontecer com os hobbits no Senhor dos Anéis ou com todo mundo, né? Traz muito desse traço. E é uma influência interessante nessa questão literária mesmo, o que o Shakespeare vem fazer. No retorno da peça, a gente vê um aumento muito grande realmente de personagens, né? O que é bem interessante e até um pouco confuso de início. Comentando especificamente sobre a peça, né? Para mim não é a melhor peça de Shakespeare, mesmo sendo na maturidade dele. Eu achei que na frieza de Júlio César ele conseguiu retratar, para mim, de maneira mais interessante a questão romana, né? Para mim, nessa, ele se apega a uma questão geográfica muito forte, que eu acho também que é interessante, né? Ele fica passando para vários pontos, né? O que também é genial, tipo, ele usa vários cenários, várias localidades, vários lugares, para mostrar, olha o tamanho de Roma, né? Então ele usa a Grécia, ele usa lá Pompeu no meio de uma embarcação, nem sei aonde, ele usa o Egito, ele usa Roma, e ele faz referências à Judéia, né? A Herodes e tudo mais. E é muito interessante ver esses pontos dessa localização geográfica. Mas uma comparação entre Júlio César e Marco Antônio e Cleópatra, eu acho que na frieza que ele escolheu, ele foi um pouco mais feliz, para mim. Eu acho que tem um pouco mais para mim, gerou um pouco mais de interesse. O que vocês acharam em comparação uma com a outra? Samara, o que você achou em comparação uma com a outra? Eu concordo exatamente com o que você falou. Júlio César é uma das minhas favoritas, atualmente é a minha terceira favorita de Shakespeare. Eu acho que essa frieza exige que os diálogos sejam mais coerentes, mais belos, mais precisos, e ele soube explorar muito bem essa questão da linguagem, já que não focava tanto na emoção, e até a ação, ela era dirigida pelo discurso. E eu achei isso maravilhoso, e a forma como Shakespeare explorou isso foi muito bom. Enquanto que esse exagero em Antônio e Cleópatra, eu acho que mostra muito essa questão de Shakespeare querer fazer algo exuberante, por uma questão mais artística mesmo. Eu acho que ele falhou em explorar muito a linguagem ali. Eu mesmo só selecionei poucos trechos assim, que eu realmente gostei, mas, de modo geral, eu acho que eu não consegui ter afeto por essa peça. Eu acho que ela, da minha parte, ela não conseguiu me comover muito. Eu achei ela muito exagerada e quase saindo dos limites. Só que Shakespeare realmente era um artista magnífico, ele sabe conduzir bem as coisas. Como Romeu e Julieta, que inclusive tem algumas similaridades com Antônio e Cleópatra, é outra peça que eu não gostei, também acho que Shakespeare acaba exagerando muito ali.
E eu acho que os personagens também, foi tanta coisa, tanto cenário, que você não tem muito tempo de observar bem as coisas. Os que você pode observar não deixa muito para a imaginação, porque, como foi dito antes, Cleópatra é muito explícita, a própria decadência de Marco Antônio também é muito explícita, vai ter uma ou outra coisa dúbia ali, mas que acaba não sendo tão explorada no meio da peça. Então, eu realmente não gostei. Comparando com as duas, eu acho que Júlio César é muito mais brilhante. Eu acho que, apesar de ser uma peça da maturidade de Shakespeare, foi uma peça que ele quis se amostrar demais, digamos. Bem nesse lado. Eu acho que tem um ponto também interessante nisso. Voltando para o que a gente falou no primeiro debate, o Émile Faguet tem um livro, A Arte de Ler, e um dos capítulos é como ler peças, né? E ele bota um ponto muito interessante, que é o primeiro crítico assim que eu vejo escrevendo um livro sobre a arte de ler peças que fala disso, porque quando a gente fala em ler peças de teatro, a gente sempre cai no clichê do seguinte: a peça de teatro não foi feita para ser lida, foi feita para ser encenada, né? E é quase 100% certo, mas ele diz algo diferente. Ele diz, olha, não, há peças de teatro que foram feitas para serem lidas, porque a qualidade delas é tão imensa que a sua imaginação, você lendo corretamente, porque ele dá dicas de ler, né, de você imaginar os personagens, imaginar os movimentos, imaginar vozes diferentes, isso nenhum ator do mundo pode fazer melhor. Então, há peças que foram feitas para serem lidas, há peças que foram feitas para serem encenadas, de fato, precisa de atores, precisa de um cenário, precisa de um palco, precisa de tudo isso. E há peças que não foram feitas para nenhum dos dois, e você joga fora, né? Ele é muito sarcástico nisso, mas eu acho que essa peça em específico, ela se enquadra nesse ponto, nessa questão de ser uma peça que foi feita para ser encenada. E quando a gente vê o capricho que ele teve com as roupas, né? De citar nas falas, pegue as melhores roupas, porque agora eu vou morrer. Antônio dizendo, vista a minha armadura, nossa, você não sabe vestir a armadura certa e tal. Então eu acho que essa peça em específico tem essa característica de ser feita para ser encenada. Ela precisa de uma encenação, e uma encenação até exagerada, dramática de fato, né? Uma coisa bem vitoriana, né? Eu acho que talvez seja um ponto, né? Claro que ninguém aqui está dizendo que Shakespeare é ruim, né? Porque a gente sabe como é a internet, já surge um comentário dizendo, nossa, vocês estão dizendo que Shakespeare é péssimo. Não, não é isso. A gente está dizendo que Júlio César, para mim e para a Samara, tocou melhor, né? No quesito de arte da linguística, na leitura, flui muito melhor. E olha que eu li em 2 traduções, né? A Samara leu no original, e para nós dois foi o melhor na questão da leitura, o Júlio César. Mas para vocês, meninos, Wesley, Gleison, e aí, o que é que vocês acharam em comparação Júlio César com Marco Antônio e Cleópatra? Eu vou primeiro, né, então. Assim, eu gostei mais de Júlio César, mas porque eu não fiz uma leitura assim tão, como eu poderia dizer, calma como o Wesley dessa daqui. Mas eu gostei muito de Júlio César, né? Então eu não sei, eu não daria o veredito agora. Mas eu acho que talvez esteja inclinado para Júlio César também. Eu esteja inclinado para Júlio César, porque eu li com uma empolgação, na verdade. Eu gostei muito da peça, e conforme eu fui lendo, eu fui ficando muito empolgado. Os discursos, realmente foi marcante. Ficou entre... inclusive, eu não comparei com as peças de Júlio César, porque, aliás, de Shakespeare, porque eu não li tantas. Mas a comparei com as gregas. E assim, ficou... De todas as peças que eu li, uma das melhores também. Eu achei Júlio César. Mas eu não daria o veredito agora. Eu preciso ler com mais calma, Antônio e Cleópatra. Uhum. Vai dar uma de que nem aquela mulher do Oscar, né? Ele prefere não opinar, né? Prefiro não opinar, exatamente. E aí, Wesley? Eu fico com o Carlos, esse negócio. Eu acredito que essa peça ela cairia muito bem se ela fosse encenada. Com todos os cenários que teve ela, com tudo, teve muitas cenas, assim, se a gente for comparar com outras peças que tem mais diálogo, elas realmente, para ser lida assim, serve melhor. E essa daqui é questão mais de cenas mesmo, de ter roupas, de ter cenários. Acredito que essa aqui seria melhor encenada, enquanto Júlio César, Hamlet e tal, ficaria bom também mesmo. Eu acho que um grande ponto é isso, né? Encenação, porque, por exemplo, Macbeth. Macbeth é assim, é uma peça fantástica e tudo mais, e a gente sabe disso,
E ela tem uma característica muito forte de tratar sobre essa questão da natureza do Macbeth, né? Então a gente sempre vê monólogos grandes do Macbeth dizendo eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, eu vejo uma faca na minha frente pairando e tal. Então é uma peça que funciona sendo lida porque ela é quase como um romance, né? Você está quase dentro da mente do personagem. Enquanto que Marco Antônio e Cleópatra é algo que você vê totalmente de fora. Você vê a ação, você vê conflitos ali, né? Mas sim, mas nesse ponto é interessante notar isso. É uma peça extremamente visual, né? Não em falas exatamente, né? Ele faz os erros, ele não pensa os erros, ele não raciocina sobre os erros. Eu acho que é uma peça muito de ação. A gente sabe, dentro do contexto histórico, que houve um período em que Shakespeare não pôde fazer as peças, não pôde realizar peças, porque os teatros foram proibidos na Inglaterra durante um curto período de tempo. Eu não sei se foi durante o governo de Cromwell, mas eu acho que sim, né? É uma questão dos puritanos, eu não sei ao certo. Mas será que essa peça não marca um certo retorno, uma vontade de demonstrar uma certa pompa voltada para essa questão? Essa questão de Cromwell foi bem depois. Quem vai ser contemporâneo aí é John Milton. Foi outro problema que, infelizmente, eu não estou lembrada agora. Talvez tenha sido algo com James I, não tenho certeza. Mas eu acho que é mais uma questão de Shakespeare estar ali no auge. Eu acho que é mais uma questão de ego mesmo. Essa é a minha interpretação em relação a isso. Não tenho tantos dados, porque realmente eu não explorei essa questão. Essa questão de aprofundamento do personagem, se a gente for pegar Hamlet, por exemplo, ali a gente tem realmente um aprofundamento das questões. Foi? Tá um pouco abafado. Tá abafado. Melhorou. Fala agora. Essa questão do aprofundamento do personagem dá pra gente contrastar com Hamlet, por exemplo, que em Hamlet, quando ele vai fazer as ações dele, ele fica em dúvida, porque o fantasma que aparece, isso ele tem até uma inspiração da Divina Comédia, do inferno, o purgatório, ele, de noite, ninguém se mexe, porque, tipo, de noite é onde os demônios vão ter mais predominância, enquanto de dia vai ser os anjos. Então, o fantasma lá, ele aparece à noite, e ele, mesmo estando no purgatório, portanto salvo, portanto purgando seus pecados, ele aparece pedindo uma vingança. Então Hamlet ele fica, poxa, será que isso aí é realmente meu pai? Será que ele está realmente no purgatório? Ou será que ele é um demônio? Porque ele só aparece de noite, quando amanhece ele some, e ele está pedindo uma vingança, sendo que ele está no purgatório. Então esse tem um aprofundamento do personagem muito grande. Então as ações dele ficam sendo guiadas por isso. Primeiramente ele pensa em matar o rei, Cláudio, mas depois ele bola um plano e passa um tempo assim, querendo saber o que ele vai fazer, depois ele bola um plano para saber se era verdade mesmo o que o fantasma disse. Então o aprofundamento é muito maior do que a gente tem aqui nessa peça, que só tem ação. Parece realmente uma peça voltada para ação, né? E não deixa de ser interessante, né? Tem muita genialidade, mas uma coisa que a gente nota é que Júlio César, sendo bem mais curta, ou Macbeth ou Hamlet, por exemplo, elas têm frases que ficaram para a história, né? Mesmo a gente sabendo que até tu, Brutus, não é a frase do Shakespeare, a gente sabe que a maioria das pessoas, quando lembra do Shakespeare, né? E tantas outras frases, o covarde morre 1000 vezes antes de morrer, e frases da ser ou não ser, do Hamlet, e palavras, palavras, também do Hamlet, né? E em Antônio e Cleópatra você tem uma coisa icônica, que é a morte dela. Mas você não tem uma frase icônica que a gente use assim no dia a dia, como todas essas outras, as pessoas usam às vezes sem saber nem o que é de Shakespeare, mas usam, né? Então eu acho que a peça, por focar na ação, acaba perdendo um pouco desse quesito da fala mesmo, né? As falas, elas não são tão marcantes, porque parece que a marca principal da peça está justamente nos atos, né? Por isso que eu achei que era uma tragédia histórica. Eu tinha achado que era. Só um ponto não tão relevante, na verdade, só um comentário mesmo. A frase até tu, Brutus, eu não tenho certeza se não é atribuída a Shakespeare mesmo. Eu até tentei procurar isso, né? Porque não tem na biografia de Plutarco.
ele não menciona o até tu, Brutus. Ele menciona outros detalhes, como o fato de que Brutus ele apunhalou César na virilha e tal, mas não menciona o fato de Júlio César ter dito isso. Aí eu fiquei pensando que deveria ser uma frase inventada pelo Shakespeare. Mas eu não sei se tem, por exemplo, Salustio ou outro historiador, outro biógrafo da antiguidade chega a falar isso, mas o Plutarco mesmo não fala, né? E a obra de Shakespeare ela é baseada na biografia de Plutarco, então pensei que foi Shakespeare que inventou. O Harold Bloom, eu acho que é na introdução da obra Júlio César pela editora Penguin, ele cita que, se não me engano, é ele. Se não é ele, é o tradutor nessa mesma obra, que diz que essa frase já tinha sido usada um pouco antes, na Renascença, com o início da descoberta dos textos e tal, porque não é a primeira encenação da morte de Júlio César, não é Shakespeare que faz a primeira, né? Houveram muitas outras. Ele só é a mais genial. Mas essa frase, se não me engano, já tinha sido usada antes por alguns autores durante a Renascença. Mas isso não importa, a questão é que as frases ficaram muito marcantes Sim, com Shakespeare, né? E nesse a gente não tem isso, né? sim, tá explicado então. Mas eu queria fazer um comentário, na verdade, um comentário mais descontraído mesmo, né, da peça. Que eu achei muito engraçado a atitude histérica de Cleópatra no momento, na cena em que o escravo, né, Mensageiro. o mensageiro lá, ele vai dizer as notícias do que aconteceu com o Antônio e tal. E ela é muito louca, velho. Que mulher louca. Ela ficou como tu falou logo no início, em relação à novela da Globo, essas coisas assim, me veio logo a cabeça a Carminha de Avenida Brasil, esses personagens assim. Porque é muito engraçada, pô. A mulher é muito histérica, é muito doida. Não deixa o mensageiro falar, fica o tempo todo. Você imagina de fato ela como se ela fosse uma doida, porque ela fica interrompendo, não deixa a pessoa falar, fica o tempo todo criando hipótese, colocando palavras na boca do mensageiro, e o cara não consegue falar, eu posso falar? E ela fica. Quase uma professora universitária. É muito engraçado essa parte. E aí quando ele fala, não, ela deixa ele falar, né? E aí ele começa a explicar e tal, ele faz contudo, aí ela, não me agrada esse contudo. Estraga todo o bem que disseste antes. Para longe o contudo. Esse contudo é como carcereiro que liberta da prisão algum monstro criminoso. Amigo, por favor, despeja logo nos meus ouvidos tuas novidades, as boas e as ruins ao mesmo tempo. Amigo, ele é de César, já o disseste. Está bem de saúde e acrescentaste que se acha livre. E aí continua, né? É muito engraçado essa parte, porque ela é muito louca. Que mulher louca. A Maria do Rosário discutindo com o Bolsonaro. Mas o que é isso? Eu tinha que fazer essa fala. Mas, assim, realmente, ela é completamente alucinada, né? É uma personagem muito interessante, tem um quê de comédia muito forte nela, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que essa mulher dominou dois dos homens mais poderosos do mundo na época. Ela conseguiu seduzir não só Júlio César, como também Marco Antônio, né? E não só dominar sexualmente Marco Antônio, como dominar mentalmente. Ela conseguiu destruir a mente do cara e convencê-lo de coisas que normalmente ele não faria. A questão dele usar o exército marítimo no lugar do exército terrestre foi uma loucura, assim, que foi para alimentar o ego dela por utilizar a marinha egípcia, né? A frota egípcia. Então é interessante notar que ela pode ser louca, mas é louco pero no tonto, né? Aquela história. Ah, não, de fato, de fato. E ela é ícone, né, desse conceito de sedução. Sempre a gente se volta para Cleópatra como esse ícone, né, dessa questão da sedução. Mas essa parte eu achei muito engraçada, inclusive porque ela pune, né, o mensageiro. O cara não tem nada a ver, só veio dar uma mensagem. Mas é isso, é muito bom. Mas Marco Antônio já prova que está tão influenciado por ela que ele pega também um mensageiro e manda dar uma surra no cara, sabe? Porque o cara beijou a mão de Cleópatra. Então, já prova que ele pegou muitos traços da personalidade dela. Sim, ela é obsessiva também, né? Acho que tem um traço de obsessão, de
É ciúme mesmo, de controle total pela pessoa. É bem nesse sentido. Fazendo um link interessante, se a gente for comparar a imagem de Cleópatra com, por exemplo, as feministas modernas, Otávio disse que, se você fizer isso, seus filhos ficarão bem. Se você seguir, Otávio disse, se você vier comigo, não se matar, seus filhos ficarão bem. E ela se mata. Então, se a gente parar para pensar, ela deixou que os filhos morressem. Que ela desobedeceu Otávio. A gente sabe que um César não volta atrás, né? Como diria o próprio Júlio César. Então, será que tem uma prefiguração dessa ideia de Cleópatra, uma mulher que usa a sexualidade como controle, uma mulher que quer dominar o sexo masculino, né? Samara, você como mulher, para não parecer que a gente está silenciando você aqui, você consegue enxergar paralelos nesse sentido? Falar sobre a mulher é meu lugar de fala, né? Foi dito no começo um pouco sobre Shakespeare parecer não gostar muito de mulheres e tal, mas a gente vê um contraste. Tem mulheres muito ruins, como Lady Macbeth, como Cleópatra, mas também tem mulheres muito boas, especialmente nas comédias, como Medida por Medida, que é a minha obra favorita de Shakespeare. Tem também ali em O Mercador de Veneza. Então, eu acho que ele sabe explorar bem essas duas naturezas femininas. Mas foi algo certamente que ele quis tratar aqui, essa questão da sedução e tal, e sobre como é ruim esse tipo de domínio da mulher sobre o homem. É uma coisa que ele também trata numa comédia, que é The Taming of the Shrew, esqueci como é o nome em português agora, que até fizeram aquela novela A Megera Domada. A Megera Domada. Que ele vai tratar sobre isso também, essa questão de como a subversão é errada. Enquanto na comédia tudo termina bem, obviamente, porque é uma comédia, aqui em Antônio e Cleópatra a gente vai ter o movimento contrário. Então a gente tem o oposto ali. Otávio, ele é masculino, ele seguia pelo dever, ele representa a ordem, quem impôs a ordem ali no Império Romano. Antônio, ele se deixa levar pelo prazer, ele representa ali o caos de um homem dominado por uma mulher. Tem ali uma cena em que Cleópatra faz ele se vestir de mulher, umas coisas assim. Tem um diálogo que não lembro agora quem foi, acho que foi Otávio mesmo, que disse que Antônio era menos do que uma mulher. Então, essa decadência por causa da inversão de valores, como a inversão de valores leva à tragédia. Eu acho que Shakespeare, apesar de alguns críticos contemporâneos tentarem colocar ele ali como um revolucionário, como um feminista, por causa de uma outra personagem que não tem nada desse contexto feminista, ele é um antifeminista por excelência. Ele fala sobre essa questão da ordem, do princípio de causa e ordem, e dessa inversão de valores e como isso leva à derrocada. Se você não está seguindo aquilo que é da sua natureza, você não está sendo nobre, não está sendo virtuoso, porque você se deixa dominar pela vontade, pelo prazer, ao invés de cumprir o dever que lhe foi estabelecido, que você precisa. Esse contexto de Antônio e Cleópatra mostra a necessidade de um homem ser masculino. Por isso que Otávio vence e Antônio perde tudo. É interessante nesse ponto, se a gente retornar para os gregos sempre tinham o hábito de representar a mulher, a mãe, como matéria, e o pai, o homem, como espírito, né? E a vitória do espírito sobre a matéria é o ciclo normal da vida. E quando o contrário ocorre, em geral, é o caos que toma conta, né? A gente vê isso em muitas peças gregas e tudo mais. O professor José Moninácer, falecido José Moninácer, fala muito bem disso em grande parte dos seus debates literários, né? E a gente vê exatamente isso que você falou, né? O Marco Antônio, ele se deixa dominar por essa matéria, né? Por essa questão das vontades, dos desejos, né? E me relembra muito o libido dominante, né, Gleison? A questão do libido dominante que fala sobre como o espírito, um espírito que não controla os seus desejos, que não controla os seus desejos carnais, acaba se tornando escravo. E a gente vê que o final de Marco Antônio é exatamente isso. Ele se torna plenamente escravo de seus desejos, né? Então a gente vê que a filosofia dos pais da igreja, dos padres do deserto, dos próprios apóstolos, Santo Agostinho, quando dizia, olha, o homem tem tantos senhores quanto vícios, né? E vícios nesse sentido é aquilo que se contrapõe a uma virtude, né? Então a gente vê que isso é muito claro. Quando ele se torna um homem alquebrado, um homem que cedeu totalmente a seus vícios, um homem que César falava no outro, inclusive para ele mesmo, para o próprio Marco Antônio, César falava, olha, eu só quero gente de mim, junto de mim, homens gordos e de cabelos oleosos e tudo mais, ou seja, homem que está de bem com a vida, homem que está pleno nos seus desejos,
porque esses caras não conseguem seus objetivos, porque estão cativos desses desejos, né? Então, é muito interessante esse ponto de se notar que realmente o espírito feminino, nesse texto específico, não o espírito feminino, mas o homem que age com o espírito feminino, ele acaba se tornando o caos, né? A própria Cleópatra, ela fala algumas vezes coisas do tipo deixarei de ser mulher, que é uma fala da Lady Macbeth, que é ligada à bruxaria, né, Wesley? Não foi isso que você notou quando a gente leu Macbeth? Exatamente. Né? A questão de dessexualização é algo muito ligado à bruxaria, né? Até hoje a gente sabe que essa questão é muito ligada à bruxaria. E também tem isso, os desejos que controlam o homem e o fazem ser destruído. Chegando a mais de 1 hora agora de debate, né? Então eu quero agora algumas impressões finais que a gente possa ter sobre a obra, ou um comentário além, podem se prolongar um pouco mais, sem problema. Começando com você, Maurício, e aí? Impressões finais, algum comentário além que você tenha sobre a obra? Cara, eu acho que esses pontos da sedução, essa questão da sedução, da volúpia, né, do Marco Antônio, dessa queda, dessa degradação dele, coisas que, como a Samara falou, são claras aqui, né? A obra deixa claras esses pontos, né? Então é bem fácil de ser detectado. Tô tentando pensar em outros aspectos, mas eu acho que isso que a gente veio discutindo, né? Principalmente esses 2 pontos, eles se destacam na obra. Mas com certeza tem mais que vocês podem complementar aí. Uhum. E aí, Wesley? Alguma opinião final, algum comentário final? Estou esgotado, a única coisa que eu tenho para falar é a comparação entre Cleópatra e a irmã de César, que eu acho que é Otávia o nome dela, né? Isso, Otávia. Elas duas fazem um contraste também de 2 mulheres, só que elas agem de maneira diferente. Eles até falam lá, tem uma parte que algum personagem fala que Otávia, ela é casta, ela é comedida e tal, enquanto Cleópatra é exatamente o oposto. Então, não só da questão feminina, mas de também ser exagerada, né? Sim. Exatamente. Tem esse contraponto, né? Tem esse trecho. Esse trecho é muito legal, inclusive. Ele faz justamente essa diferenciação. Inclusive na parte que estão discutindo sobre o destino de Marco Antônio, né? Eu fiz até uma nota, mas eu vou ver se eu acho aqui. Enquanto isso, pode prosseguir aí. Pronto, Samara, e aí? Você que abrilhantou tanto o nosso debate de hoje, diga aí, qual a sua impressão final sobre a obra? Algum comentário que mais lhe marcou, que não podia deixar passar? Assim, eu sou muito fã de Shakespeare e eu acho que até as obras que eu não gosto dele, como Romeu e Julieta, como Antônio e Cleópatra, elas têm seu brilho. A gente pode aprender muito com elas de diversas formas. A questão da estética, que é muito aguçada, mesmo sendo nessa peça que a gente falou hoje, muito exagerada. Sempre faz a gente pensar, como teve toda essa discussão, se a obra fosse pobre, a gente não teria feito esse podcast sobre ela, né? A gente conseguiu pensar sobre várias coisas ali, reflete muito sobre a natureza humana e ele é universal, então homens de qualquer época se identificam com aquilo. E eu acho isso brilhante em Shakespeare. E só para completar o comentário de Wesley, né, eu acho que esse contraste entre Otávio e Cleópatra já acaba com o argumento de algumas pessoas mais politicamente corretas que querem dizer que Shakespeare é machista, porque ele não é, ele valoriza muito a figura de algumas mulheres e, apesar de a figura de Otávia não ter sido tão explorada, não deixou de ser mencionado esse fato, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos muito bons de Shakespeare. Ele consegue tratar de diversas coisas. Ele acaba sendo cuidadoso com isso até quando comete esses exageros. E a gente também tinha comentado antes, né, sobre, vamos dizer que a gente está dizendo que Shakespeare não é bom e tal, mas é aquela coisa, a gente tem que ter essa liberdade de criticar até os grandes nomes, porque a gente não pode endeusar e achar que são perfeitos, né? Eu acho que o bom desse debate é isso, a gente poder dar nossas opiniões, fazer críticas e elogios e todo mundo aprender com isso. Pois é, exatamente. Não dá para ser fã xiita de ninguém, né? Por exemplo, eu amo Dostoiévski, amo Tolstói, mas eu sei que há falhas nas obras deles, porque nenhum ser humano consegue produzir uma obra perfeita, né?
Então é assim mesmo, é natural. E se a obra é comentada até hoje, mesmo tendo falhas ou não, é porque ela tem algo além disso que transcende, né? Ela é uma obra transcendental, e isso faz dela um clássico. Eu acho que esse ponto é muito importante, você citou. Ô, Carlos, achei o trecho aqui. Esse trecho, inclusive, ele tanto distingue o contraste entre Otávia e Cleópatra, quanto fala um pouco da prisão de Marco Antônio a Cleópatra, né? E é o seguinte, é uma conversa entre Menas e Enobarbo. Eu não sei exatamente, Enobarbo era um dos consórcios É um dos generais de Marco Antônio. de Marco Antônio. O Menas eu não lembro, é personagem pra caramba. Mas enfim, eles estão conversando e Enobarbo fala o seguinte: é também o que penso, no meio da conversa ali, e ele vai destrinchar isso. Mais ainda chegareis a ver que o laço que parece unir a amizade deles dois, se transformará justamente na corda que vai estrangular-lhes a afeição. Otávia é casta, fria e de exterior sereno. Né? Eles estão na conversa a respeito dessa união, né, que eles fizeram para Otávia se casar com Marco Antônio e eles reatarem os laços, né? E aí Menas diz: quem não desejará uma esposa desse jeito, como Otávia? E Enobarbo responde: quem não for assim, a saber, Marco Antônio. Ele voltará para a gamela de sua egípcia. Então os suspiros de Otávia atiçarão o fogo de César, e como disse há pouco, o que constitui hoje o forte da amizade deles dois se afirmará como o fator imediato da discórdia entre ambos. Antônio não desviará de lá sua afeição, só desposou aqui sua própria necessidade. Então, tanto fala dessa diferenciação, né, quanto a prisão de Antônio a Cleópatra. Ele, de fato, estava preso a ela, né? Então, ela prendeu o cara ali. Né? Ele não totalmente apaixonado, cego, né? É muito interessante esse trecho. E o vício é tão corrosivo que ele até fala no final, né? Que não foi César que derrotou Antônio. Antônio derrotou Antônio por causa do vício dele. É verdade. Mostrando também que, por exemplo, não, porque Shakespeare falava mal das mulheres. Mas, tipo, Shakespeare não falou muito bem do rei que matou o pai de Hamlet. Ele não falou bem de Macbeth. Ele não falou bem de Marco Antônio, né? Eu acho que as pessoas escolhem o que se ofender, né? Porque Otelo tem muitos defeitos, mas ele é um personagem principal ali dentro da peça de Otelo. Ele é um negro, né? Então, As pessoas leem Shakespeare como elas querem, né? Pois é, e você acaba criando bizarrices, como, por exemplo, o pessoal nos Estados Unidos e na Europa querendo proibir a leitura de autores brancos e héteros. Então você vai chegar nesses absurdos, né? Porque você quer destruir. Como a Samara tinha falado, tem gente que acha que o Shakespeare é feminista. Já tem gente que acha que ele é machista. Então, qual é a interpretação certa aqui? Samara, você ia fazer algum comentário? Sim, é que começou a falar sobre essa questão de autores brancos, e quando eu estava pesquisando um pouco sobre a peça, eu vi algumas representações de Cleópatra como negra, e eu fico pensando, será que esse povo não sabe que ela é da dinastia ptolomaica? Como grega, assim? pois é. Pois é, uma revolta. O pessoal tem essa ideia, né? Eu tava pensando exatamente isso quando tava lendo. O pessoal, provavelmente ela não era aquela atriz de olhos lilazes que fez ela naquele filme antigão. Mas, assim, ela não era negra, gente. Ela era descendente de reis gregos, né? E os gregos a gente sabe que não são negros, né? E não eram desde aquela época. E aí eles tinham tanto cuidado de manter, abre aspas, a raça pura entre eles ali, que eles casavam entre irmãos. Então eu acho que não houve uma miscigenação ali no Egito, na dinastia ptolomaica, né? Eu creio. Então é um conflito muito bobo que acaba surgindo, porque as pessoas querem interpretar de uma maneira ideológica, né? Não é nem você enxergar política, porque Júlio César tem muito um quê político, né? A gente já debateu sobre isso. Mas é a ideologização do entender de uma obra. Se uma obra não tiver um conteúdo político, ideológico, no sentido que lhe favoreça ainda mais, então tem que ser destruída, esquecida. Isso é cavar a própria sepultura, né? A destruição dos valores do Ocidente ao máximo. Pois é, gente, com essa ótima contestação que fizemos, né? E a gente vai encerrando por aqui.
E aí, pessoal, mais algum comentário? Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Bom, Não. Boa noite. boa noite a todos, olha aí. Então, agradeço muito a vocês, agradeço a quem está ouvindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho, todo esse tipo de clichê que você já sabe. A gente tem o Spotify também, dá uma olhada lá. Tem o Instagram para você ficar seguindo. A próxima obra ainda é mistério. Se você quer descobrir, a gente vai postar no Instagram, tá? E vai ser um debate bem legal também, provavelmente com bem mais gente. Queria agradecer a todo mundo e terminar isso aqui com o ato de abandono, em que a gente se submete à vontade de Deus, para que esse debate aqui não fique no vácuo, não seja algo vão novamente, além de pedir a intercessão do Espírito Santo no início, né, a sua ação direta nesse nosso debate, a gente se abandona na vontade de Deus para que seja feita a vontade dele, diante desse nosso desejo de seguir a vida intelectual, de seguir na intelectualidade. Ato de abandono. Só lembrando, o ato de abandono está no livro do Jean-Pierre de Cassaude, O Abandono à Divina Providência. A editora é Editora Livre, tá? Eu acho que vocês encontram baratinho na internet. Sigam a gente no Instagram, porque a gente vai fazer algumas recomendações de livros para entender melhor a obra. Alguns que foram citados aqui hoje, mais alguns, ok? Então vamos lá. Ato de abandono. Ó meu Deus, eu não sei o que hoje há de me suceder, ignoro-o por completo. Mas sei certamente que nada poderá acontecer que vós não tenhais previsto, regulado e ordenado de toda a eternidade. E isto me basta. Eu adoro os vossos desígnios impenetráveis e eternos, e a eles me submeto de todo o coração. Quero tudo, aceito tudo, e uno meu sacrifício ao de Jesus Cristo, meu divino Salvador. Peço-vos em seu nome, pelos seus merecimentos infinitos, paciência nas minhas penas e submissão perfeita e inteira a tudo que me suceder, segundo o vosso divino beneplácito. Assim seja. Amém. Então é isso, gente. Boa noite e até a próxima. Contre-révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Chez nos vieux premiers servis, la France est aux Français. Travail, famille, patrie, nos devises sont fixées. La guéranière de chrétienté, contre-révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Dehors resteront libéraux, valets les communistes, complices des bourreaux, compères des socialistes, plaqués bannière de chrétienté, contre-révolution, notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Nos alliés ils ont trahi, sali même le sacré, livré nos colonies, les enfants massacrés, plaqués bannière de chrétienté.